Nunes, ele teve câncer e a gente foi um processo, né? A gente sabia que era terminal, então a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento. A morte do Nunes foi um baque para mim, mesmo já esperando. Porque a gente teve o último desfile em 2012. Aí eu já estava vendo que ele não aguentava mais ficar muito tempo em pé, ele já se queixava de dor. Ficava sempre queixando, falando que estava com muita dor na barriga. Aí pedia, né, pra gente que estava mais tempo com ele, que tocava nas outras escolas, para auxiliar ele a levar a banda, né, a reger a banda. Então, quando ele ficou assim realmente afastado, ele não podia mais estar ali na frente da banda, foi difícil demais. Quando chegou a notícia, sim, a gente já esperava, né? Um mix. Você fica feliz porque a pessoa parou com aquele sofrimento, descansou. Você fica triste porque um pedaço do teu caminhar está indo embora e você pensa, nossa, como é que vai ser daqui em diante? Eu acho que até hoje, pelo menos, eu não sei se é porque eu não fui ao enterro, eu não sei se é porque eu não vi o corpo, eu não consigo visualizar o Nunes morto. Para mim, ele está vivo. Quando eu soube da notícia do falecimento do Nunes, foi o Fernando que me avisou, né? A primeira coisa que eu pensei é assim, cara, o Rocha Miranda perdeu uma pessoa incrível, né? Os lugares nos quais ele trabalhava, ele perdeu uma pessoa incrível, porque era uma pessoa necessária, uma pessoa que por mais que no início tinha essa questão da disciplina, dos esporros e tal, era uma pessoa que ficava amigo de todo mundo, os pais dos alunos gostavam de estar na banda. O Nunes sempre convidava as mães para ir. Para quem não conhece o Nunes era um figuraça. O Nunes tinha os seus trejeitos, o Nunes tinha os seus bordões, ele estava sempre tossindo com um pigarro. Quando ele atendia o telefone, ele pegava, ele, arô? Todo mundo brincava com ele com isso, sacaneava ele bastante. Quando ele estava com o instrumento, né, montados ali pra gente tocar, ele ia dar o intervalo da banda, aí ele chegava, arria! E todo mundo achava isso engraçado. A forma dele falar com as pessoas, tanto na forma de carinho, né, da forma que ele sempre me tratou, me chamando de amigão, quanto na forma de esporro também. Ele é uma pessoa que quando dava o esporro, era o esporro, sabe? Todo mundo tremia da base quando tinha um esporro do Nunes. Ele fazia para todo mundo ouvir, para todo mundo ver. Não importa se estava num desfile, não importa o que estava acontecendo. Se você fizesse alguma coisa errada no meio do desfile, ele ia te dar um esporro naquele momento, todo mundo ia saber que você errou, todo mundo ia saber que você está passando vergonha ali no meio de todo mundo. Esse era o jeito dele. Talvez não fosse um dos melhores jeitos do mundo, talvez não, mas o Nunes era uma pessoa humana, como todos nós. A gente está aqui falando sobre o Nunes, mas a gente não está deixando o Nunes como um santo, como uma pessoa em cima de um pedestal. Não, ele era uma pessoa normal, como eu, como você, uma pessoa que tem as suas dores, tem as suas motivações, os seus sonhos, tem as suas idealizações, tem a sua forma de pensar de como aquilo ali poderia ser melhor. O Nunes era assim, exatamente assim. Era sempre lembrando dos bordões dele, juntos peses, das coisas que ele falava no ensaio, que ele pegava no pé para poder marchar direito. Ele xingava às vezes, né? Parece que é burro. O Nunes, ele era alegre. Dentro daquela rigidez dele, dentro daquela necessidade de fazer a banda acontecer,
ele era uma pessoa alegre. Então, me lembro bem dos desfiles na rua, né, com as crianças, aquela coisa, ele brigando, e aí eu ia perto dele e dizia, calma, calma, mas essas crianças não têm educação, calma. Aí eu ia às crianças, mas tia, ele não pode falar assim com a gente, ele não tem o direito de falar assim com a gente. Eu, calma. Então eu era calma, Nunes, calma, criançada, calma, Nunes. Mas no final eu percebia que eu ganhava muito com isso, porque eu também ganhei muito ao lado do Nunes, porque eu aprendi que a gente tem que ter amor mesmo. Nunes era amor, isso não se pode negar. A gente pegou um caminho muito especial pelo Nunes, porque ele sempre falava a questão da vida militar dele, o que ele pretendia com os alunos da banda, né, a questão de que o trabalho sempre foi muito difícil, né, e uma vida militar é uma vida mais tranquila. O corneteiro, ele sempre falava muito da questão do corneteiro. Então ele foi um cara que sempre investiu muito na banda. Né? Quando a gente precisava sair também, ele pagava o almoço da gente, adorava essa parte, porque eu comia coisa que eu nunca comi antes. A marca registrada dele era o famoso pulinho, que quando a gente estava fazendo uma apresentação, que ele ia encerrar a banda, encerrar a música, né? Na apresentação, ele fazia o sinal pra gente e ele encerrava com um pulo. Então aquilo virou a marca registrada dele. Todo mundo esperava o pulinho do Nunes no final da apresentação. E o Nunes também era aquele tipo de maestro que ele sempre queria mais, ele sempre queria tocar mais. Afinal, ficava o ano inteiro ensaiando. E às vezes a gente era expulso da apresentação, porque o Nunes estava ali, terminava uma música. Quem estava coordenando o evento achava que tinha acabado, o Nunes ia lá e emendava com outra música. E aí a pessoa chegava, às vezes, para dar um corte, começava a falar obrigado, não sei o que lá, O Nunes ia lá e começava uma outra música. Até que conseguiam cortar ele, de fato, da apresentação. E ele também era aquele tipo de maestro que, se as pessoas não aplaudissem, ele pedia palmas em volta. Quando acabava a apresentação da banda, que se ninguém aplaudiu, ele virava para o pessoal e pedia para o pessoal aplaudir. O desejo dele de trazer a música para resgate, né? Ele dizia, olha, Maristela, a música ela é uma salvação, ela traz vida, ela traz um recomeço de uma história, a música transforma, você tem que ver, chega alunos que aqui não tem educação nenhuma e de repente eles estão mais calmos, eles aprendem a hora do local deles, respeitar o local do outro, e tudo aquilo era uma coisa que foi se tornando natural. O Nunes, ele significou para mim uma figura de um avô que eu nunca tive, porque eu nunca tive um avô por parte de pai e eu também nunca tive um avô por parte de mãe. Então, o Nunes, ele representou na minha vida uma figura de um avô. Ele me ajudou muito no meu desenvolvimento pessoal, tanto na atenção, no foco, no relacionamento interpessoal com outros membros da banda, na questão pessoal também. Eu lembro que uma vez o meu celular foi furtado dentro da escola e eu fiquei sem celular porque eu não tinha dinheiro para comprar outro, minha família não tinha dinheiro para comprar outro. O Nunes foi lá, comprou um celular e me deu o celular de presente. Dentre outras coisas que o Nunes me ajudou muito na minha vida. Toda vez que ele via que eu estava mal, ele parava o carro, ele se atrasava para chegar no ensaio, mas ele ouvia o que estava acontecendo comigo, ele sempre foi muito amigo. Eu também tinha essa visão de avô dele. Quando ele era vivo, ele me tratava como uma pessoa da família dele também. Não tinha como me sentir uma aluna somente. Eu tinha um carinho assim com ele gigante. Impossível não lembrar do Nunes sem a emoção. A emoção vem de dentro, porque o Nunes, ele fez uma diferença na vida de muita gente, ele nos ensinou muito, eu também aprendi muito, muito, muito. Ia ter uma apresentação, e nessa apresentação o Nunes me ligou. Ele já estava um pouco pior da situação. Ele tinha aquele hábito, né, de me ligar todo feliz e tal, todo te botando para cima, né, motivando.
Eu lembro dele me ligando, falando, fala, ele sempre me chamava meu amigão, né? Tudo que ele falava, fala meu amigão, fala Nandão, vai ter desfile e tal. E eu lembro que nesse dia o telefone tocou, eu vi que era o Nunes, eu atendi, ele já estava com uma voz fraca, ele já não tinha mais aquela motivação. Eu consigo ouvir a voz dele, ele falando baixo, calmo. Fala meu amigão, tudo bem? Como é que estão as coisas? Vai ter um desfile na semana que vem, você poderia ir lá? Aí eu respondi, claro, Nunes, você pedindo não tem como negar, eu vou estar lá, só me falar o dia e o horário que eu vou estar lá. Aí ele começou a chorar no telefone. Aí ele me agradeceu, ele falou, obrigado meu amigão, obrigado. Eu sempre soube que eu podia contar com você. Eu sempre soube disso. E essa foi a última vez que eu falei com ele. A última vez que a gente conversou foi ele chorando no telefone comigo e me agradecendo por todo esse companheirismo, por todo esse tempo que a gente passou junto. Depois, alguns dias depois, ou uma semana depois, eu recebi a notícia de que ele tinha falecido. Por um lado veio aquela sensação de ele não estar mais sofrendo, e por outro veio aquela coisa de que meu avô se foi, sabe? Eu não tenho mais um Nunes aqui comigo. Se eu pudesse falar com o maestro Nunes hoje, de verdade eu ia agradecer. Agradecer por ele permitir fazer parte dessa família, por ele falar que ele me ajudou bastante, toda essa questão de banda me ajudou bastante como pessoa, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, né? Me ajudou bastante. E que para sempre, até quando eu puder, quando Deus me permitir, eu vou levar isso daí, cara. Se eu pudesse falar com o Nunes agora, primeiro eu diria valeu, cara. Porque se não fosse por ele, o Fernando não começaria a banda, não se daria continuidade ao trabalho dele, na verdade. E eu não teria a aproximação que eu tive com a música. Porque a música fez bastante diferença na minha vida. Hoje em dia eu quero ser músico. Eu sou quase, eu só não sou profissional. Se eu tivesse essa oportunidade de ter mais 2 segundos para falar com ele, eu ia agradecer. Só agradecer por tudo que ele fez enquanto ele estava vivo, né? Por ele ter sido amigo, além de professor. Por ele ter ensinado tantas coisas que a gente leva para a vida, que ter tantas memórias boas que a gente às vezes se pega, né, pensando. Acho que eu só choraria se eu tivesse a oportunidade de falar com ele assim, eu só agradeceria e choraria muito. Eu diria que eu amo muito ele ainda, que ainda está no meu coração vivo. Obrigado por você ter me aceitado de volta. Obrigado por você ter me ensinado ritmo, né? Eu sempre ouvi muito isso. Você não tem ritmo. Inclusive quando eu fui começar a tocar na igreja. E ele sempre falou, ritmo você aprende. Ele sempre falou isso para mim, ritmo você aprende. Se você quiser, você vai aprender. Obrigado por ter me acolhido na lira, um instrumento que eu sempre adorei. Obrigado por você ter me ensinado ética, respeito. Obrigado por você cuidar da gente, dos nossos amigos, por você cuidar do nosso bairro. Obrigado por você mostrar esse mundo pra gente, da banda de fanfarra. E obrigado por você sempre estar ali pra gente, mesmo que a gente nem sempre estivesse ali pra você, porque a vida continua, a gente precisou seguir, né? E ele tinha essa questão de querer ter os amigos próximos, né? De ligar, vai ter um desfile no lugar tal, você consegue ajudar a gente esse ano? E sempre que a gente pudesse ajudar, a gente ia, mas né, quando a gente vai envelhecendo, vai
tomando outras responsabilidades que ele sempre dá. Mas acho que é isso que eu diria. Obrigado por você sempre estar ali para a gente. Ai, se eu pudesse falar com o Nunes por um segundo, eu acho que eu daria a mão a ele e dava um pulinho. Se eu pudesse falar com o Nunes agora, se eu pudesse conversar com ele por alguns segundos, eu agradeceria por tudo que ele fez na minha vida. Por tudo. Pelos ensinamentos, pelos esporros, pela dedicação, por nunca ter me abandonado, por ter sempre me resgatado, por ter me ensinado a ser quem eu sou. Eu agradeço de coração e eu digo para ele que no que depender de mim, o legado dele sempre continuará existindo. Porque hoje eu carrego esse legado e hoje eu estou preparando essas crianças, esses jovens, para darem continuidade nisso. Então, meu amigão, tenha certeza de que a gente está desenvolvendo, está fazendo o melhor para continuar o trabalho que você deixou aqui pra gente. Naquela banda ele estava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela banda ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela banda ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que amigo eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uns instrumentos num canto, uma escola e um triste fim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta continuar seu legado e dizer obrigado por tudo que fez por mim. Nessa banda tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Nessa banda tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Naquela banda ele estava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela banda ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela banda ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que amigo eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uns instrumentos num canto, uma escola e um triste fim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta continuar seu legado e dizer obrigado por tudo que fez por mim. Nessa banda tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Nessa banda tá faltando ele, a saudade dele tá doendo em mim. Quando eu iniciei esse projeto social, sociocultural da banda marcial, tinha uma vozinha que ficava na minha cabeça do Nunes falando que eu iria assumir a banda quando ele se aposentasse.
E depois que ele faleceu, isso ficou guardado aqui dentro, sabe? Eu acredito que eu nunca ia conseguir morrer em paz se eu não conseguisse desenvolver algo parecido. Reativar a banda marcial, continuar o legado do Nunes